podcast Florescer. Eu sou Fabiana Assunção e hoje eu quero conversar com você sobre algo que tem mexido muito comigo nos últimos tempos. Eu tenho refletido muito sobre isso, que é maturidade. Eu percebi que quando a gente se forma ou começa a trabalhar, a gente acredita que já é maduro, afinal de contas, né? A gente já está pagando nossas contas, a gente já entrou na vida adulta. A gente já estudou, já conquistou, já assumiu responsabilidades. Mas será que isso mesmo é maturidade? Eu mesma já confundi maturidade com responsabilidade. E talvez você também, ou talvez você conheça alguém que também já confunde isso. E é sobre essa diferença e sobre o fato, né? O que de fato nos torna maduros que eu quero falar hoje. Vem comigo. Responsabilidade é cumprir prazos, pagar contas, cuidar dos compromissos. É assumir aquilo que é seu, responder pelo que você faz. Já a maturidade é outra história, meu querido, minha querida. É como você reage diante de um imprevisto. É como você lida com uma crítica. É a sua capacidade de pensar além do momento presente e de entender que o mundo não gira em torno de você. Dá para ser responsável e mesmo assim ter atitudes imaturas. Já viu alguém super dedicado ao trabalho que não aceita ouvir um não? Ou se ofende profundamente com qualquer comentário? Pois é, responsabilidade não garante maturidade. Isso é fato. Eu vou falar, quando eu me formei, eu achei que eu era, né, a rainha, a super madura. E hoje eu vejo que eu era responsável. Mas o que traz maturidade? Em primeiro lugar, experiência. É o que a gente passou, né? Nem sempre é a idade, mas é o que você vive e como você aprende com isso. Forte, né? Tipo, o que eu aprendo com isso? A maturidade vem de erros e acertos, de perdas e vitórias. E ela vem também do autoconhecimento, de perceber quais são os gatilhos emocionais, de reconhecer onde você precisa crescer, ou mesmo de aceitar que tem coisas que você não controla. Outro ponto importante quando a gente fala de maturidade é lidar com frustrações, é saber lidar com essas frustrações que a vida traz. Né? A vida não é um mar de rosas. A gente tem altos e baixos. Então, nem sempre a vida é do jeito que a gente planeja. A gente tem que trocar, né? Mudar rotas, recomeçar, né? E a maturidade é entender isso, sem se colocar no papel de vítima o tempo todo. E também tem um outro ponto: empatia. É saber que o outro também tem um mundo interno tão complexo quanto o nosso. Quando a gente fala de, né, de vitimismo, essas coisas, a gente comenta assim, mas, né, coitado de mim e tal, mas o outro também está vivendo suas dores. Podem ser diferentes, né, suas lutas, mas também está vivendo. E como que o outro está encarando isso e como você está encarando os seus. Né? Então, ter empatia, saber que o outro também está passando por lutas, né, por dores, é importante também. E é importante falar da maturidade emocional. E isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de meio corporativo, quando a gente fala de trabalho. Né? Tem gente que é muito inteligente,
mas não tem maturidade emocional. Você pode ter um currículo incrível, né? Sim, daqueles que seja, chega a ser invejável. Você pode saber tudo sobre um assunto, mas se na hora de um conflito você explode ou se fecha, sua maturidade emocional ainda é pequena, né? Você ainda precisa melhorar. Vou falar aqui alguns sinais de maturidade emocional. Reagir de forma exagerada a pequenas coisas, culpar sempre os outros, fugir de conversas difíceis. Você, enquanto empresário, né, enquanto gestor ou gestora, às vezes você tem que lidar com situações ali que chama, né, dar um feedback, chamar a atenção de alguém, lidar com a pressão, né, de cobranças, metas, as responsabilidades. Se você não foge disso, né, ou está sempre culpando o outro pelo não desempenho, né, pela falta de desempenho, isso tem a ver com maturidade, imaturidade emocional, tá? A maturidade emocional, ela aparece quando você consegue ouvir críticas sem se destruir por dentro, sem sofrer. Faz uma pausa antes de reagir, assume erros e busca corrigir. E assim, isso é um exercício diário, não é uma coisa que acontece do dia para o outro, não. Mas e aí? Como desenvolver maturidade? Primeiro, se conhecendo. E esse, né, se conhecer, ele vem através de terapia, escrita, conversas honestas consigo mesmo. Segundo, observando e aprendendo com pessoas que você admira. É aquele famoso modelar, né? Modelar o outro. Né? E não é só prestando atenção no que eles falam, mas como eles reagem às situações. Né? Porque tem muita gente, né? Faço o que eu falo, mas não o que eu faço. Né? Então é observar como essas pessoas reagem às situações. Terceiro, viver de forma intencional. Muitas vezes a gente passa a vida no piloto automático. E é exatamente sair dessa, sair, né, não passar pelas situações no piloto automático, mas buscar extrair aprendizado delas. É aquela, o que que isso, né, tá querendo me ensinar? O que que eu ainda tenho que aprender? E o quarto é praticar paciência e tolerância. Uma coisa que eu acho que está até faltando nesse mundo atual, nessa correria, né? Tá todo mundo com pressa. Essa semana eu brinquei que eu falei assim, eu pisco o olho na sexta, abro, né? Na hora que eu já abri, pisquei, fechei, abriu, já passou o fim de semana. A mesma coisa, né? Pisquei o olho na segunda, na hora que eu já abri o olho de novo, já é sexta. Eu acho que o mundo tá numa correria, a gente tá. E é importante, né? Isso nos coloca, talvez, no piloto automático também. Isso nos deixa sem paciência e talvez tolerância. A minha pressa é maior do que a do outro. Né? A minha vida é mais importante do que a do outro. E é importante refletir sobre isso, porque nem sempre a gente julga muito, né? E às vezes o outro tá ali numa necessidade muito maior do que a sua. Então é ter paciência, né? Até mesmo porque a intolerância e a impaciência ela vai prejudicar você, talvez nem é o outro. Por último, é desenvolver sua inteligência emocional. Isso não é dom,
né? É treino. Então, quando a gente fala em maturidade, é lidar com inteligência emocional. A sua inteligência emocional tá num nível de maturidade ou ela precisa melhorar? Olha isso. O que é importante? Maturidade não é automática. Ela não vem só com a idade, nem só com um diploma, nem com um cargo. É claro que quando eu falo que a maturidade ela não vem com a idade, ela não está relacionada. Você vê muitas crianças, muitos adolescentes maduros. E a gente vai falar, nossa, muito maduro para a idade dele. E, como eu disse antes, vem com a experiência, né, de vida, né, como que você lidou com os fatores externos da sua vida. A idade ajuda, com certeza, mas ela não é um fator principal aí. Acho que mais está a inteligência emocional do que a questão mesmo da idade. E ela é construída, gente. Maturidade, ela é construída, ela é lapidada. Muitas vezes, né, na dor, outras vezes na alegria. O importante é entender que a gente não escolhe tudo que a gente vive, né? A gente pode sonhar, desejar, planejar, mas muita coisa não é escolha nossa. Não é. O mundo, né, às vezes dá uma rasteira. Por isso que eu falo que ao longo da vida é muito possível desenvolver, né, a maturidade, por causa das pancadas que a gente leva, das frustrações, das alegrias, mas ela é construída, né? Se a gente não buscar olhar isso, né, esses fatores, essas questões de uma forma diferente, talvez ela nunca vai ser atingida. Mas é entender que a gente pode escolher o que faz com aquilo que a gente vive. É essa a escolha, né? O que eu posso fazer com a minha vida agora, do jeito que está, como que eu posso viver dessa forma. É isso, né, que vai definir a nossa maturidade. Isso é muito importante, olhar para esse ponto. E eu quero deixar uma pergunta aqui com vocês. Qual foi a última situação que realmente te fez crescer? Muitas vezes a gente pensa que tá tudo bem e algo vem e exige da gente uma tomada de decisão diferente, uma atitude diferente do que aquilo que a gente imagina ou que a gente faria normalmente. E às vezes é exatamente isso que nos define, né? Que nos amadurece. E eu quero que você pense agora qual foi essa última situação que realmente te fez crescer. Né? Vou fazer uma analogia, te fez dar aquele salto quântico com relação à tua maturidade, ao teu crescimento pessoal. Pensa nisso e comece a se observar. E se observar é se conhecer. Tá? Se gostou,
se esse vídeo, né, se esse áudio fez sentido para você. Compartilhe, me siga nas redes sociais, no Instagram, @Fabi Assunção, Fabi com Y. Se esse episódio também vai pro canal do YouTube, canal da Fabi. E eu espero que eu tenha contribuído hoje um pouquinho para uma reflexão sobre maturidade. Eu tenho feito isso ultimamente com relação a mim, né? Analisando todo meu percurso de vida. E maturidade não é responsabilidade. Você pode ser responsável e ao mesmo tempo não ser maduro. E o importante é a gente, né, ter os dois, a responsabilidade e a maturidade. Beijo grande, te vejo no próximo episódio. Até mais.